comigo a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1. Verso 1. E hoje nós vamos fazer mais um monte de textos. E aí queria que você fosse bem rápido aí, para que a gente possa ter tempo. Porque nós vamos abrir vários textos novamente, amém? Para que você possa ficar bem embasado na Bíblia daquilo que nós estamos falando. Não apenas você está ouvindo o que o pastor está dizendo, apesar de que não é uma escola aqui, mas eu quero alimentar a sua fé nessa noite novamente, amém? E eu sei que a palavra é que tem poder para nos alimentar, porque ela é vida. Você está aí? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então veja, aqui está falando Lucas, começou a sua carta a Teófilo, a carta mais famosa conhecida como Atos dos Apóstolos, onde ele vai começar a contar os feitos de tudo aquilo que Jesus ensinou e que veio e a igreja começou a praticar. Você está aí? E ele vai começar dizendo assim, ó, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quando Jesus ressuscita, ele volta para os discípulos e ele volta a falar daquilo que ele falou em todo o tempo que estava na terra. Ele falou acerca de quem? Do reino de... Por que ele falou acerca do reino? Porque ele não veio falar de si mesmo, e ele é a salvação. Você está aí? Amém? Amém mesmo? Então veja, Jesus morre, vai ao centro da terra, prega aos mortos em prisão, pega a chave das mãos do diabo lá, né? Pega a chave hoje ele detém essa chave, volta para o céu, vai até o céu, se apresenta como primícias diante de Deus, porque ele é a nossa primícia, se apresenta como primícias diante de Deus, e depois ele volta para a terra, e fica mais 40 dias com os homens na terra, com os seus discípulos, ensinando mais coisas que eram necessárias. E aí, no final dos 40 dias, então, ele vai fazer o quê? Ele vai ser assunto ao céu definitivo. Você está aí? Então, veja só. Olha só que interessante. Jesus, ele comeu a Páscoa. Amém? Por isso que ele é o nosso Cordeiro Pascal. Porque ele comeu a Páscoa judaica foi comemorada na sexta-feira. Você está aí? Amém? Então ele comemorou a Páscoa, e se você não sabe, o judaísmo é diferente do cristianismo. Eles começam num dia anterior, a partir do entardecer, que começa o novo dia. Então veja, na quinta-feira à noite, Jesus está comendo a sua Páscoa com os seus discípulos. E depois ele vai para o Monte das Oliveiras. Você está aí? E lá ele é preso e é entregue. Amém? E ele então é crucificado e fica por 3 dias. Ao terceiro dia, também a contagem é diferente. Ao terceiro dia ele ressuscita. Sexta, sábado e... Sabe quando que foi domingo? O domingo iniciava a festa das primícias. Por que ele ressuscitou no domingo? Porque ele é a nossa... Então veja, a festa das primícias ela durava 40 dias. Você está aí? 49 dias, na verdade, 50 dias, que era a festa de Pentecostes. Também conhecida como a festa de Pentecostes. Então vem, ele ressuscita e fica mais 40 dias com o povo para ensinar eles. Você está entendendo? Tudo que Deus faz tem propósito, nada é por acaso. Amém? Jesus ressuscitou porque ele é a nossa primícia. Sem Cristo nós não conseguiremos ser primícias também. Você está aí? Só para você entender o aspecto aqui do que nós estamos falando. Veja, eles estão então justamente, nesse momento dessa carta, eles estão em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus mandou eles ir para Jerusalém. Amém? Até que viesse dos céus quem? O Espírito de... Amém? Você está aí? Então vamos lá. Olha lá. Verso 4. E estando com eles... determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes.
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Veja, nós estamos falando de pessoas judias, só judeus até aqui, amém? Não tem gentios. E por que ele fala acerca do reino e o povo entende? Porque o povo de Israel sempre estava esperando por um rei, o rei que viria libertá-los. Então Jesus veio, morreu, ressuscitou, e aí eles estão ali ainda com aquela mente ainda nessa terra. É nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel, mas Jesus estava falando de um reino superior ao reino de Israel. Quem está aí? E aí então ele vai dizer ali, no verso 7, disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus. Então veja, quando ele fala isso, que vai vir o Espírito Santo sobre a vida deles, que vai dar poder para eles pregar o Evangelho, para eles anunciar o Evangelho, ele começa a subir aos céus, e os seus discípulos começam a vê-lo. Até que um momento ele chega nas nuvens, e as nuvens o encobrem, e os seus discípulos não conseguem mais. Amém? Você está aí? Mas Daniel vai ver de cima, e Daniel vai ver ele acima das nuvens, chegando até o trono de Deus. Amém? Por isso são dois aspectos da vinda do Senhor. Porque olha o que ele vai dizer aqui, ó, o verso 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, dois anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, vai voltar, assim como para o céu o vistes. Veja, como vocês viram ele subir para o céu, a mesma forma ele vai voltar. Como é que Jesus subiu? Jesus subiu eles vendo até as nuvens, e depois das nuvens eles não conseguiam mais. Então nós temos dois aspectos: o visível, aonde o homem pôde ver, e o invisível, aonde só Daniel viu para poder deixar escrito para nós. Amém? Você está aí? Daniel capítulo 7 vai contar isso. Quando ele chega diante lá no terceiro céu, diante do trono de Deus, e toma posse do seu trono. Amém? Amém? Então veja, dois aspectos: um visível e outro. Como é que ele vai voltar? Da mesma forma que ele foi. Vai ter o aspecto invisível e o... Você está aí? Por isso que nós estamos aqui falando com você. Dois aspectos da volta do Senhor Jesus. O aspecto secreto ou invisível e o aspecto público ou visível. Você está aí? Amém? Vamos falar um pouquinho então agora sobre o primeiro aspecto, o aspecto secreto. E no aspecto secreto nós temos algumas condições que vai ser nesse aspecto secreto. Como que vai acontecer? Como que vai ser nessa vinda secreta do Senhor? Ele virá como um ladrão. Você está aí? Olha lá, o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 3. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Você está lá? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, como um... Não é que ele seja ladrão, ele está simplesmente contando um fato da forma como ele vai vir, amém? Como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti, ou sobre ti virei. Apocalipse capítulo 16, verso 15. Olha lá. Eis que venho como quem?
Bem-aventurado, e bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele que vigia. Olha o que ele disse no capítulo 3, verso 3. Se você não vigiar, eu virei como ladrão e você vai se dar mal. Agora, feliz é aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas. Então veja, eu já expliquei sobre isso aqui em outras oportunidades. Não vou explicar sobre isso aqui hoje, amém? Roupas aqui está falando das vestes de justiça, das nossas obras de justiça, das obras que nós praticamos. Então veja, bem-aventurado, feliz, aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Mateus 24, verso 40. Veja, quando Jesus vier como um ladrão, ele vai vir justamente para buscar as coisas preciosas, somente o seu tesouro precioso. Você está aí? Nesse momento, no primeiro momento, no aspecto secreto, que ele vai vir como um ladrão, ele vai vir buscar somente as preciosidades no meio de tudo aquilo que é dele. Mateus 24, 40 vai dizer: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, olha novamente, vigiai, pois porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, roubar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por isso a importância de ser vigilante, todos os dias e em todos os momentos da minha vida, porque ele pode voltar a qualquer momento. Que momento que ele pode voltar de uma forma que eu não sei? Na sua forma secreta. Ninguém está esperando ainda. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Somente o Pai sabe esse momento, amém? Por isso que nós vivemos sempre com a esperança e a perseverança de que Ele está vindo nos buscar. Você está aí? Sabe qual é a segunda condição desse aspecto secreto? Ele vai vir justamente numa hora desconhecida. Uma hora em que nós não sabemos. Por quê? Porque o visível, nós sabemos. 7 anos, pelo menos, depois de que a forma secreta aconteceu, ou 3 anos e meio, se você não se aperceber, mesmo sendo cristão, não se aperceber que sumiu alguns cristãos, porque provavelmente não vai ser perceptível esse sumiço, porque vão ser poucas pessoas. Você vai ver 3 anos e meio. Por quê? 3 anos e meio é quando justamente o anticristo vai se assentar no trono e vai dizer: me adorem. E ali daquele momento em diante, faltam 3 anos e meio para que ele vier na sua forma visível e julgar toda a terra. Você está entendendo? Se não for, nós vamos saber a forma visível, porque a forma visível explica quando ela vai acontecer. A invisível não tem hora, é uma hora desconhecida, nós não sabemos, ela pode acontecer a qualquer momento, ela pode estar acontecendo quando saímos do culto, ela pode estar acontecendo agora. Sumir. Você podia sumir junto, você podia ter dito, né? Amém? Aleluia. Quem já viu aquele filme Deixados para Trás? Ele dá uma referência a isso, só que lógico, ali foi perceptível, né? O negócio ficou muito, muito perceptível. E eu não consigo crer que vai ser daquela forma ali tão gigante a percepção que vai acontecer o sumiço dos cristãos, não. Fora que eles vão inventar muitas coisas para as pessoas que sumirem, que ninguém vai dar tanta importância. Extraterrestre que levou, foram para outro planeta, foram para outros lugares. Eu não sei o que eles vão inventar, mas não... tudo que está acontecendo ao nosso redor aí está se movendo para isso, amém? Então veja, numa hora desconhecida,
vai ser, Apocalipse 3 que a gente acabou de ler, fala sobre isso. Mateus 24, se você ainda está lá, no verso 36 vai dizer assim, ó. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu. Vigiai, 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de... Então veja, está muito claro que não se sabe o dia nem a hora em que ele vai de vir. Mas há uma ordem muito clara do Senhor Jesus para nossas vidas. Vigiar, ser vigilante, permanecer firme, permanecer fiel, estar proposto na sua igreja, estar disposto a viver a sua igreja, porque ninguém consegue ser fiel andando sozinho. Você está aí? Amém? Sabe qual é o terceiro ponto? Ele vai vir para buscar os vencedores. Apocalipse 12, 5... vai dizer assim, ó. Vamos lá, vamos deixar você abrir aí então um pouco a Bíblia aí. Apocalipse 12, 5. Você está entendendo? Nós estamos falando da vinda secreta, da primeira parte da vinda do Senhor. Ele virá em dois aspectos, como ele subiu em dois aspectos. A primeira que vai acontecer é a secreta. E nós estamos falando dessa, amém? Olha lá, Apocalipse 12, 5 vai dizer assim: e deu à luz um filho, o homem, que há de reger sobre todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu. Esse filho varão não é Cristo. Esse filho varão é os vencedores. Por quê? Porque a mulher, ela representa a igreja. A mulher ali, ela representa a igreja. Se você ler Apocalipse capítulo 12, verso 1, ela está revestida com o sol, que é o sol da justiça, ela está revestida de Cristo, e ela está com os seus pés sob a lua, e a lua referencia ao Cristo encarnado, amém? Que veio à terra. Então, ou seja, ela tem a glória do Cristo e ela está fundamentada no Cristo que veio à terra. E ela tem uma coroa de 12 estrelas, ou seja, ela é apostólica. O número 12 fala das coisas concernentes do céu que são visíveis na terra. É o governo de Deus no céu para a terra. O 7 é o governo de Deus da terra para o céu. Lembra que os números eles se fecham, eles dizem algo? Então veja, ela é a igreja em sua totalidade, essa mulher de Apocalipse 12. E o filho varão são os vencedores que estão dentro da igreja e não se manifestaram. Quando eles se manifestarem, eles serão raptados da terra. Que é o que está dizendo aqui. Você está aí? O 12:5, quando o filho nascer, e veja, o diabo está atrás do filho varão, ele não está atrás da mulher, ele não está atrás da igreja, ele está atrás dos vencedores que estão dentro da igreja, ele quer alcançar os vencedores. Você está aí? Por quê? Porque ela está para dar a luz e diante dela está o diabo, o dragão, a antiga serpente. Ele está ali só esperando nascer para ele poder pegar, só que quando nasce, o Senhor puxa o filho varão e manda para o seu trono. Você está aí? Apocalipse 2:26 vai dizer assim, ó. Olha lá. Ele deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com quê? Com vara de ferro. Você lembra lá Apocalipse 12:5? Ele deu à luz um filho, homem, que há de reger as nações com vara de... Olha o que diz no 26, capítulo 2, verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as... Ao que? É toda a igreja? É a quem? Aquele que vencer. Jesus vai dar poder para governar sobre todas as... Como que ele vai dar esse poder para governar? Com vara de ferro as... Alguma semelhança com o Apocalipse 12:5? Com vara de ferro as regerá.
serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu. Olha ali. E dar-lhe-ei a resplandecente estrela da. Eu sei que na sua Bíblia está escrito estrela da manhã. Mas é a resplandecente estrela da. Porque ele resplandece sobre a estrela da manhã. Ele é quem? O sol da. Como assim, pastor? Abre comigo Malaquias, capítulo 4. Verso 1. Você está lá? Malaquias capítulo 4, verso 1, último capítulo de Malaquias. Hã? No Velho Testamento. Antes de Mateus. Mas é válido ainda o Velho Testamento. Quem estava na escola, a gente comentou sobre isso, amém? Olha lá, você está lá? Porque eis que aquele dia, se vocês quiserem ver na sua Bíblia, é o dia de Cristo. Aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como uma palha. E o dia que está para vir os abrasará. Esse dia não é um dia. Esse dia tem nome. É Jesus Cristo. Amém? O dia está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, diz o Senhor, nascerá quem? O sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Ele é o sol da... Por que ele é o sol da justiça? Porque Isaías 14 faz referência a Lúcifer ser a estrela da manhã. E a estrela da manhã, se você olha para o céu, ela é aquela estrela que teima em permanecer e quando o dia vem, não é verdade? Ela é a estrela da manhã porque ela teima, ela quer permanecer. Mas daí o que vem? Vem o sol da justiça e resplandece sobre ela. E ela é obrigada a ir embora. Você está aí? Todos os dias você tem nos céus a vitória de Cristo sobre Lúcifer. Todos os dias que você olha para o céu, você precisa guardar em si sua mente. Cristo venceu as obras do maligno, para que hoje eu viva em vitória todo dia. Aquele dia que você está pesaroso, aquele dia que você está com dificuldade, você olha para o céu, olha para o sol da justiça e diz, você é o meu sol da justiça, você é quem venceu sobre mim, e eu estou aqui porque você venceu a estrela da manhã. Você está entendendo a importância disso? Mas veja, ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Quem que vai governar com vara de ferro? O Filho, homem. Somente os vencedores. Você está entendendo? Então veja, na vinda secreta de Jesus, ele vem para buscar os vencedores. Ele vem para recompensar os vencedores. Você está aí? Só os vencedores vão nessa leva. E o restante da igreja, pastor? O restante da igreja aguardará a vinda visível para se encontrar com ele nos ares. Está me entendendo onde eu quero chegar? Abra comigo em Lucas capítulo 21, verso 34. Lembra, nós estamos falando do aspecto secreto, invisível da vinda de Cristo. Temos mais um ainda para falar, por isso que precisamos correr. Diz assim, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida ou das preocupações deste mundo, e venha sobre vós de improviso
aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda. Aleluia. Olha o que Jesus está dizendo. Cuidem, para que os corações de vocês não se carreguem com as coisas deste mundo, não se preocupem com grandeza nas coisas deste mundo, não se preocupem somente com as coisas deste mundo, mas vivam para mim, entendendo que eu sou o Senhor da vida de vocês. Por quê? Para que aquele dia, o dia da vinda dele, não seja pego como um improviso sobre nós e nós não estejamos preparados. Você está entendendo? A importância de estar preparado para a vinda do primeiro aspecto de Jesus, de nós estarmos nos preparando hoje, de viver para Ele, de estar com Ele, de andar como Ele disse para andarmos, de estar na igreja, de ser igreja, de viver como igreja, de ir e fazer discípulos de todas as nações. A grande importância de tomar posse disso, de viver nisso, de buscar isso. Você está aí? E qual é o segundo aspecto, então? O aspecto visível, o aspecto público. Aquele que diz o quê? Que ele vai vir e todo olho verá. Por quê? Porque ele vai vir sobre as nuvens. Amém? Mateus 24:30 vai dizer assim. Aleluia. Me empolguei aqui. Mateus 24:30, você está lá? Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do... E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande... Veja, no segundo aspecto da vinda de Cristo, todas as tribos da terra verão ele vindo, verão ele chegando, porque ele vai vir com poder e glória para estar trazendo justiça sobre a terra. Apocalipse 1:7 vai dizer assim, ó. Por isso que eu disse que você precisa ser rápido, mas eu preciso embasar você na Bíblia e não no que eu falo, amém? Apocalipse capítulo 1, verso 7. A mesma referência a Mateus 24 que nós acabamos de ler. Amém? Veja, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, se vocês quiserem escrever aí, os judeus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Que assim seja. Você está aí? Veja então, no segundo aspecto da sua vinda visível, todo olho verá, todo mundo verá ele chegando, ele vindo sobre as nuvens, e ali a sua igreja vai se encontrar com ele nos ares, ele vai trazer então o tribunal dele sobre a igreja, e depois com os vencedores, ele vai vir e vai guerrear sobre os ímpios nesta terra, chamada Guerra do Armagedon. Você está aí? Só que veja, isso vai acontecer justamente no final da grande tribulação. Quando os vencedores são raptados da terra, inicia-se a última semana de Daniel. 7 anos sobre a face da terra. 7 anos do governo da terra ainda existente. Então, os cristãos que estarão ali ficarão, os ímpios também ficarão na terra. No final dos 7 anos, Cristo vem sobre as nuvens, toda a igreja se encontra com ele nos ares, para então trazer o seu julgamento, o julgamento do galardão e o julgamento da recompensa, e o julgamento das disciplinas. E ali então, depois de tudo isso, depois de separado quem é quem ali no fim das contas, ele pega os vencedores e vem e guerreia na terra junto com os vencedores. E estabelece o milênio. Você está aí? Zacarias capítulo 12, verso 10. Olha lá o que diz.
É antes de Malaquias que nós estávamos. Você está lá? Hã? Quero ler mais alguns textos para a gente poder estar partindo para o encerramento, mas eu preciso ler, não dá para ficar sem ler esses textos. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, olha novamente, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, com o pranto de Hadad e Rimon no vale do Meguido, é o local onde vai acontecer a guerra do Armagedon. Haverá pranto, muito pranto naquele dia, porque eles olharão e verão o poder e glória do Senhor Jesus. Quem está aí? Hã? Você que continua em Zacarias, bota lá no 14:4. 14 do verso 3 em diante. Não só o 4. Lembra que eu falei que ele vai vir e vai pelejar contra os ímpios junto com os vencedores? Então, a profecia está aqui em Zacarias 14, 3 ao 5, dizendo assim: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia, olha novamente, naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos... Você está entendendo? Todos os santos virão junto com ele naquele dia, na guerra do Armagedon, lá no Vale do Meguido. Quem são esses santos? Os vencedores. Você está aí? 2 Tessalonicenses 2:8 vai dizer assim... Aleluia. Calma aí que nós vamos chegar lá onde nós queremos. Amém? 2 Tessalonicenses 2:8 vai dizer assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vai ser revelado o iníquo, o anticristo, o falso profeta, a besta, a quem o Senhor vai desfazer e vai aniquilar na sua vinda. Apocalipse 16:12. Tem gente que já desistiu de folhear. Aleluia. Apocalipse capítulo 16, verso 12, vai dizer assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e veja suas vergonhas, e os congregaram no lugar em que o hebreu se chama Armagedon.
A mesma guerra que Zacarias fala, João está falando aqui em Apocalipse, que naquele dia vai ser uma guerra contra os reis desta terra, contra as nações desta terra, de Jesus, de Cristo e os seus comandados, os seus vencedores. E aí ele vai vencer e vai prender por 1000 anos o anticristo. Você está lá? Apocalipse 17, 13 vai dizer assim: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e a autoridade à besta. Olha só, os governantes desta terra, eles têm o mesmo propósito e eles vão entregar o seu poder e a sua autoridade para a besta. Estes combaterão contra o cordeiro. Estes, os governantes, junto com a besta, vão combater contra o cordeiro. Quem é o cordeiro? Cordeiro é? Você está aí? O cordeiro é? Cristo. E o cordeiro os? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e os vencedores. Você está aí? Consegui mostrar para você que os vencedores estão ali? Amém? Então veja, pastor, o que o senhor está falando tudo isso e o propósito dessas duas vindas? Veja, eu quero falar com você do aspecto das duas vindas do Senhor para você entender que só será participante dos dois aspectos da vinda do Senhor uma classe do povo de Deus. Não será todo o povo, não será toda a igreja. Toda a igreja aguardará para o segundo aspecto. Mas quem tem a honra, quem vai ter a dignidade de participar do primeiro aspecto, somente será um povo. É quem? Os vencedores. Os vencedores estão lá no primeiro aspecto, eles serão raptados desta terra. E eles estarão junto com Cristo no segundo aspecto. Por quê? Porque eles estão vindo com Cristo para julgar as nações, para condenar as nações, para vencer o diabo, a besta e o falso profeta, para vencer eles e aprisioná-los por 1000 anos. Somente os vencedores serão participantes de tudo. Por quê? Porque desde o princípio de todas as coisas, Deus nunca mudou o seu propósito conosco. Deus não mudou a nossa vida. Deus não mudou o que Ele queria conosco. Não houve, como eu expliquei essa semana, não houve um erro de percurso. Não houve um erro no meio do caminho, né? Deus era mau, Deus era ruim. E aí, Ele no meio do tempo, Ele aceitou a Cristo, se converteu e ficou bonzinho. Não! Deus é o mesmo sempre. Quem está aí? Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse propósito da vinda de Cristo é para que possa se manifestar aquilo que o Senhor nos chamou para ser. O Senhor nos chamou para ser vencedores. O Senhor nos chamou para ser governantes. O Senhor nos chamou para governar sobre todas as coisas criadas. Deus não mudou o seu propósito. Deus não mudou o seu coração. Deus não mudou porque Ele não muda. Ele não erra. Ele não falha. E se você está aqui nesta noite ouvindo, é porque o Senhor te chamou para ser um vencedor. O Senhor está te chamando para ser participante desses dois aspectos. O Senhor está te chamando para ser vigilante. O Senhor está te chamando para vigiar sobre todas as coisas. Para vigiar que os tempos estão sendo encurtados. Que o Senhor está voltando. E Ele vai vir primeiro para buscar os vencedores. O Senhor está aí com todos os sinais sendo manifestos. Ninguém sabe o dia e hora. Ninguém sabe o momento em que vai acontecer o aspecto secreto, o invisível. Ninguém sabe, mas Ele deixou os sinais para que nós percebamos que se aproxima aquele dia. Por quê? Porque Ele deixou claro na sua palavra, naquele dia, naquele dia, naquele dia. Ou seja, esse dia está para acontecer. É Cristo, Jesus, que está vindo nos buscar. Você está aí? Você está entendendo tudo? A importância do porquê você precisa ter vida e vida em abundância. Não é para viver sobre essa terra, nos deleites desta terra, se regalando pelos prazeres desta terra. É para tomar uma decisão de viver para Cristo. E andar com Cristo. E ser um com Cristo.
É de você tomar a decisão de que você foi alcançado, de que você se alegra, de que você é filho dele, de que não há mais prazeres neste mundo para você. Somente Cristo é total prazer na sua vida. E por isso você se submete a ele, você entende que você é servo dele, você se submete às coisas dele, você se submete à ordem dele, você se submete a tudo aquilo que ele disse para você fazer. Ir e fazer discípulos de todas as nações. Batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ensiná-los a guardar todas as coisas que você tem aprendido. Você está aí? Essa é a ordem. E Deus não vai mudar, Cristo não vai mudar a sua ordem. Há uma direção para você, que você viva essa vida e vida em abundância para Ele. Não é mais para as suas vidas, não é mais para o seu prazer, não é mais para o seu deleite. Por quê? Porque aquele que não for achado fazendo a vontade dEle, não será levado. Não vai ser participante do aspecto secreto, do aspecto invisível, do aspecto em que não se perceptível. Não vai ser levado. Ah, pastor, mas eu sou tão bonzinho. Não é porque eu sou bonzinho. Ah, pastor, mas eu dou cesta básica para os pobres. Não é porque você dá cesta básica para os pobres. Ah, pastor, mas é porque eu não traio a minha esposa. Não é porque você não trai a sua esposa. Apesar que você tem que fazer tudo isso que eu estou dizendo, amém? Não é por causa de nada disso. Mas é porque você entendeu que você foi achado nele, que ele agora é fundamental na sua vida. Ele é a pedra fundamental da sua vida, que não há mais outra importância para você a não ser viver para ele, com ele e por ele. Você está entendendo a diferença? Você vive para ele, com ele e por ele. Ou seja, você recebe, você toma posse e você o segue. Lembra de alguma coisa? Não há mudança. Ele te chamou, ele te selecionou, ele te separou para ser participante do primeiro aspecto. Agora, que escolha você está fazendo aqui nessa noite? Qual a decisão que você toma na sua vida para ser participante desse primeiro aspecto? Ele vai existir, ele vai vir, ele vai buscar os vencedores, sim. Ele vai vir buscar a sua igreja vencedora, sim. Ele não vai mudar. E eu acho que eu mostrei muitos textos para você, para mostrar para você que existe distinção entre a igreja e os vencedores dentro da igreja. Ao que vencer. Você olha que as 7 cartas, as 7 igrejas em Apocalipse, ele sempre se remete ao que vencer. Ele não se remete a toda a igreja. Ao que vencer. Dar-lhe-ei o poder, dar-lhe-ei que se assente no meu trono, ele vai dizer também. Porque eu venci e sentei no trono do meu Pai. Mas ao que vencer. Mas eu quero dizer algo para você que você possa não estar sabendo essa noite. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado, você foi selecionado para ser um vencedor. Assim como Paulo foi chamado para ser um vencedor, e estava matando crentes, estava matando cristãos. Mas quando Paulo entendeu o seu chamado, ele largou tudo em sua vida. Nada mais ficou como principal, nada virou mais propósito fundamental. Somente Cristo foi o propósito fundamental da vida dele. O Senhor não te divide com ninguém. O Senhor não te divide nem com a tua própria vida. Ou você é inteiro dele, ou você não é dele. Você está aí? Pastor, como que eu digo que eu sou dele? Você começa entregando os dízimos, como eu falei no início. E você segue a sua vida em diante, levando uma vida em que as decisões que você toma, ele está em primeiro lugar em todas elas. Ele é participante de todas elas. Você está declarando, eu sou teu dependente, total dependente seu. Eu sou quem o Senhor me chamou. Eu entendo o propósito que o Senhor me escolheu para viver a grande abundância do Senhor nesta terra. Você quer viver a abundância do Senhor? Você quer viver o propósito de Deus?
Se coloque à disposição dele e viva para ele. Não deixe morrer por causa dos seus prazeres mundanos ou dos seus prazeres terrenos. Que não é que sejam ruins ou sejam maus, mas é que ele precisa ser a sua primeira escolha e sua primeira decisão. Há dois aspectos sim na vinda do Senhor. Há diferenças e ele está vindo. Está vindo para buscar a igreja vencedora. Quando a igreja vencedora subir, 7 anos depois, toda a igreja se encontrará com ele nos ares. A questão é, você está tendo uma oportunidade nesta noite de fazer uma escolha, de fazer uma decisão, de qual ponto você quer ser participante, de qual aspecto você quer ser participante. Se você quer ser aspecto da primeira vinda, vem para a ceia. Seja participante da ceia. Porque é na ceia que Cristo está. E é na ceia que nós nos cobrimos com o seu sangue. Você está aí? Se coloque de pé e vamos ceiar nessa noite.